começar então, para a glória de Deus, então, esse culto de libertação, que é o alimento das nossas almas. Essa é a parte mais importante. Jesus mesmo revela em João 6 que Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o alimento verdadeiro. Jesus é o verbo, Ele é a palavra, Ele é o alimento das nossas almas. Assim como o seu corpo necessita do alimento terreno, das proteínas, das calorias e tudo mais para que haja, das vitaminas, o teu corpo necessita. Tudo isso no plano espiritual está no maná celestial, no verbo que um dia se fez carne, em Jesus, a palavra de Deus. Assente-se agora à mesa e vamos nos alimentar nesse culto de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse o Senhor a discípulos, e assim será para a glória dele, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, abram a Bíblia Sagrada no Evangelho, no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24. Evangelho de Lucas, São Lucas 24, ou simplesmente Lucas 24, e nós vamos juntos refletir no versículo 38, o último capítulo do Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 24, que é o último capítulo, e o versículo que eu me refiro, para a leitura inicial, é o versículo 38. Vamos refletir juntos aí, 24 de Lucas e versículo 38. Glórias a Deus. Amém? Quero crer que já encontraram, todos encontraram. Vamos à leitura então, para a glória de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24 e o versículo 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Mais uma vez, vamos orar agora, para que possamos ter o discernimento nessa mensagem, tanto eu que prego, quanto aos que ouvem. Nós precisamos, somos carentes desse discernimento que vem do Espírito Santo. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, unimos agora a nossa fé, a nossa oração, para o propósito de recebermos do Teu Espírito Santo a revelação desta palavra, o discernimento dela, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e possamos sair desse culto com muito mais entendimento, com muito mais sabedoria, para vivermos na prática da Tua palavra. E em nome de Jesus cumprimos assim o chamado pelo qual o Senhor nos fez, para que possamos crescer como aqueles que dão fruto, o ramo que dá fruto porque está podado, está assim, enxertado ali na videira verdadeira, mas dando frutos, e fruto em abundância, para que permaneça em nome de Jesus. Para a glória de Deus, Senhor, venha trazer o discernimento para esse seu pequeno servo, venha trazer a revelação daquilo que o Senhor quer que seja revelado à tua igreja, e venha trazer também o discernimento, o entendimento a todos que estão ouvindo com fé, em nome de Jesus. Que assim seja para a glória do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Eu vou ler mais uma vez em outra tradução, para você ter uma pequena palavra que dá um sentido maior ao que vai ser pregado. Vamos lá. Lucas 24, 38 novamente, numa outra tradução. Então Jesus disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Jesus perguntou isso. Amém? Nós vamos hoje, amados, entender um pouquinho mais sobre esse mundo invisível, espiritual, o qual nossa mente humana não consegue ainda ter o discernimento completo. Nós precisamos entender melhor, para enquanto vivemos aqui na terra, possamos ser instrumentos do Senhor e possamos prosseguir nessa caminhada rumo à salvação. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse mundo espiritual que os olhos humanos e a mente humana não conseguem nem ver, não conseguem ver porque é invisível, e muito menos discernir, porque as coisas de Deus só se discernem pelo Espírito de Deus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre dois pontos extremos, prestem bem atenção. Nós vamos falar sobre o céu e sobre o inferno. Vamos falar sobre o alto e sobre o de baixo, da onde vêm as nossas bênçãos e da onde provém nossas derrotas também. É isso que nós falaremos hoje. Mas antes eu gostaria de primeiro esclarecer qual foi o contexto que Jesus expressou a frase do versículo que eu li há pouco, que é o versículo 38 do capítulo 24 de Lucas. Essa passagem bíblica refere-se à ressurreição de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Lembrando que três mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago Menor, foram ao sepulcro de Jesus com
um unguento preparado, ou seja, com umas especiarias preparadas, perfumes preparados por elas, para banhar o corpo de Jesus, já sepultado no terceiro dia. E no caminho elas estavam preocupadas de como alguém retiraria a pedra para elas, para que elas pudessem entrar no sepulcro. Eu vou ver com vocês que isso aconteceu. Nós vamos confirmar essa preocupação delas lá em Marcos capítulo 16. Vamos comigo no Evangelho de Marcos, que é a mesma situação ocorrida, mas aonde ali é expressado a preocupação delas antes de chegar ao sepulcro. Evangelho de Marcos, e no capítulo de número 16. Marcos 16. Glórias a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Glórias a Deus. Amém. Marcos, capítulo 16. Pode me trazendo, se alguém precisa de oração. Me trouxeram agora aqui um pedido de oração. Nós aceitamos sim. Você que está em live, se você que está com a gente aí no Face, e entre em box, e ali você pode pedir oração, que acontecerá como aconteceu aqui agora. Está sendo pedido de oração uma pessoa, nós estaremos fazendo essa oração no final do culto. Pode ir mandando pedir de orações, que esse é um culto específico para isso, em nome de Jesus, de libertação, amém? E há poder na oração de quem ora em nome de Jesus, tá bom? Vamos seguir aqui então. Eu disse que essa passagem, que eu li do versículo 38, quando Jesus pergunta aos discípulos, porque deixaram que as dúvidas subissem ao coração deles, né? Eu disse que esse texto está, para dar contexto ao que Jesus disse, era necessário saber o que estava ocorrendo. Na verdade, ele havia sido já sepultado, havia sido morto e sepultado, e ali já faziam 3 dias que ele já havia sido sepultado. E 3 mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago menor, decidiram ir ao sepulcro com especiarias preparadas, perfumes, para banhar o corpo de Jesus, que estava no sepulcro. E elas a caminho, você vai ver ali esse fato registrado em Marcos 16, lá no versículo 3, quando elas, preocupadas, diziam entre elas no caminho: quem é que vai remover a pedra para nós? Porque é muito grande. Vejam ali em 16 de Marcos, versículo 3. E diziam umas às outras, as 3 mulheres: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Então elas perguntavam, e você vai ver que no versículo 4, elas olharam e viram que a pedra já estava removida, e ela era muito grande. Está aí, tremendo. Então essas mulheres, elas foram ao sepulcro com esse propósito, preocupadas no caminho de como elas fariam para remover a pedra, já que ela era muito grande. E ao chegar lá, foram surpreendidas de ver o sepulcro já aberto. E obviamente o corpo de Jesus não estava mais lá. Já era o terceiro dia. E na porta, quando elas entraram, viram 2 varões repletos de uma luz indizível. E aqueles 2 varões se dirigem a ela e fazem a seguinte pergunta para ela: o que vocês vieram procurar no lugar dos mortos, aquele que vive? Aleluia! Jesus vive. Quantos podem glorificar Deus por isso? Veja o que disse os anjos então às 3 mulheres, voltando agora a Lucas 24, em nome de Jesus. Nós vamos lá em Lucas 24, e lá no versículo de número 5, esses 2 anjos, 2 varões iluminados, falam então para essas 3 mulheres no versículo 5 do capítulo 24. Aleluia, Jesus. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluia. Amados, e os anjos então fizeram elas lembrarem o que Jesus havia dito antes de que acontecesse, ainda quando estava na Galileia. E elas recordaram das palavras que Jesus falou. Veja nos versículos 6 ao 8, que os anjos fazem questão de fazerem voltar à memória delas o que Jesus havia falado e que estava ocorrendo naquele exato momento, aquilo que ele mesmo havia dito. Vamos do versículo 6 ao 8 de Lucas 24. Então eles continuam explicando para aquelas 3 mulheres: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo:
convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Olha aí, Jesus disse isso para os discípulos. Você vai ver que Jesus vive falando com a gente, mas assim como os discípulos, nós também duvidamos. Esse é o grande mal daqueles que ainda precisam dessa libertação. Você vai sentir comigo, vai ver a diferença então, daqui a pouco. Aliás, perdão, eu falei lá no início que nós vamos ver hoje sobre dois aspectos, dois lados desse mundo espiritual: o de cima e de baixo, do alto e de baixo, do céu e do inferno, da onde vem as bênçãos, da onde vem a derrota. Nós veremos isso até o final do culto, mas você começa a perceber aqui que o Jesus havia anunciado aos discípulos exatamente que ele seria entregue aos homens pecadores, que ele seria crucificado e morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Já havia comunicado aos discípulos isso. Seguindo então o versículo 8, elas lembraram-se das suas palavras, ou seja, os anjos fizeram com que elas se lembrassem das palavras de Jesus. Glórias a Deus. Não é diferente em nossos dias. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, ele testifica tudo que Jesus fez, falou e fez. Então esteja ligado ao Espírito Santo. Os olhos delas contemplaram a não presença de Jesus. O coração delas estava triste, como de todos os discípulos, porque Jesus morreu. Mas aquilo não era a verdade. Aquilo tinha que acontecer para um grande propósito de Deus, para que Jesus fosse a primícia da ressurreição, para que todos que nele crêem não morressem mais, e sim vivessem para a eternidade. Nosso corpo pode até padecer, porque ele é pó, voltará ao pó, mas aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Só quem crê, diga glórias a Deus. Amém? Seguindo aqui então, o raciocínio que o Espírito Santo quer nos trazer, para que nós possamos entrar daqui a pouco no conteúdo final desta mensagem, em nome de Jesus. Então, amados, aquelas três mulheres, correram, as três correram, desesperadas para contar aos discípulos o que elas tinham visto e ouvido dos fatos ocorridos no sepulcro de Jesus. Correram elas e contaram aos discípulos, mas sabe o que aconteceu com eles? Eles não acreditaram. Pedro sai em disparada e vai lá no sepulcro checar e realmente confirma que o corpo não estava lá, e ficou realmente meio que perturbado com aquela situação, mas sem entendê-la. Você vê, não lembravam eles de que Jesus havia dito: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos homens pecadores, que seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E ali era o terceiro dia, estava acontecendo exatamente o que Jesus disse. Eu digo para você pelo Espírito Santo: se você crê no que Deus tem de promessa, se você crê nesse Deus, Ele honrará a sua fé, e você verá a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos seguir então. Então, irmãos, é tremendo essa situação. Eles não creram. Elas falaram, eles não creram, ficaram duvidando de que isso tinha ocorrido. Mas, amados, os olhos deles estavam tão fechados espiritualmente que eles nem perceberam que tudo aquilo estava ocorrendo como Jesus dissera. E havia dois, e aí nesse mesmo dia, vamos para outro fato interessante, haviam dois que caminhavam para Emaús, e na estrada eles estavam conversando tristes do episódio que acontecera 3 dias atrás, a crucificação e a morte de Jesus. Eles estavam caminhando e ali discutiam entre eles: hoje está tudo perdido, né? Enquanto ele estava aqui havia esperança, e nós que pensávamos que ele era quem nos daria, como Moisés deu, né, a liberdade ao povo, nos redimiu o povo do cativeiro, que nós também fôssemos redimidos da escravidão, dessa opressão romana, desse império. Eles estavam ali tristes por isso. Primeiro, porque amavam muito a Jesus, e segundo, porque estavam decepcionados com o fato de ele ter morrido. E sem perceberem, Jesus começa a caminhar lá ao lado deles. Isso aconteceu depois do episódio com as 3 mulheres, que elas correram, contaram para os discípulos, eles não acreditaram. Aí já vem a outra situação desses dois indo a caminho de Emaús, já estavam bem distantes de Jerusalém,
E aconteceu de Jesus aparecer para eles, caminhando lado a lado com eles. E o interessante é que Jesus pergunta para eles, tipo assim, estão andando dois na estrada, e aparece o terceiro, começa a caminhar junto. E Jesus entra na conversa: o que vocês estão discutindo aí? O que vocês estão conversando? Do que se refere esse assunto? Porque essa expressão de tristeza, eu estou aqui resumindo, né? Aí um deles fica até um pouco irado e fala: impossível que você não esteja sabendo, impossível, está todo mundo sabendo com você em Jerusalém, como é que pode você não saber? E ficam irados com ele. A expressão que daqui a pouco eu vou ler com vocês, você vai ver que é uma certa ira na fala de um dos discípulos que não reconhece Jesus ao lado dele ressurreto. É tremendo, amados. Eu quero ir com vocês lá para vocês sentirem o que Deus quer passar para nós, em nome de Jesus. Vamos ler então juntos algumas passagens aqui. Eu vou pedir que você vá comigo no versículo 19 e vamos ler até o 24, que é essa passagem maravilhosa que ocorreu aqui, desses dois que caminhavam no sentido a Emaús, né? Então, aqui já está Jesus do lado deles, versículo de número, deixa eu ver aonde que é para mim ler aqui. Vamos então, versículo de número 16. Quando eles estavam com olhos fechados aqui, ó, mas os olhos deles estavam fechados, para que não o conhecessem. E ele então lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? Não o sabes ainda que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, Jesus então dá corda para eles, né? Tipo assim, o que aconteceu? Ele fala: quais coisas? E eles então disseram: as que se dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O versículo 20: e como os principais sacerdotes e nossos príncipes os entregaram a condenação de morte, a condenação de morte, e o crucificaram. Versículo 21: e nós, olha aqui que vem o espanto deles, estavam decepcionados, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aleluia. É verdade, versículo 22, que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram até o sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Aleluia. Amados, eu queria que você chamasse a atenção da igreja para esse propósito, para esse detalhe, muito importante esse detalhe. Jesus foi dando corda para eles, para mostrar depois para eles que eles realmente estavam cegos, que é o que acontece com a humanidade. A humanidade, ela dá muito crédito ao que vem de baixo. Por andar descoberta das armaduras de Deus, por não se revestir adequadamente com as armaduras de Deus, não se protege devidamente, por não entender o mundo espiritual, e é atacado por setas que cegam, setas que tiram o entendimento, setas que fazem com que você duvide do Deus vivo. E assim os próprios discípulos estavam ali. As mulheres voltaram correndo, dizendo que viram a visão de anjos que revelaram que Jesus vivia. Sabe o que eles pensaram dela? Que elas estavam delirando. Chegaram a dizer entre elas: elas deliram, elas estão nessas, estão loucas, estão em delírio, estão falando o que não sabem. Mas Pedro correu lá para checar e realmente viu tudo sem nada, vazio, e aquilo perturbou. Mas ele não teve a visão dos anjos que elas tiveram. Já esses dois então estão caminhando para Emaús, tristes ali, lamentando que Jesus então, poxa, nós pensávamos que ele era. Quantos que pensam que Jesus era? Eu quero que você saiba que ele é, sempre foi e sempre será. Não é porque não acontecem as coisas como você imagina que ele deixa de ser. Ele sempre foi e sempre será. Ele é o Senhor.
Jesus não deixou de ser a pessoa pelo qual se revelou. Ele é o Senhor. Mas eles diziam entre eles: que pena. E olha só, nós pensávamos que ele era. Quantos abandonaram a fé porque achavam que Jesus era aquele que solucionaria da forma que ele queria que acontecessem as coisas. E até hoje muitos estão lá no Oriente esperando o Messias. Ele já veio. Porque os planos de Deus não são os planos dos homens, meu Deus do céu. Se algo está acontecendo que a sua mente não entende, que a sua carne não entende ainda, dê glórias a Deus, dê graças a Deus. Porque se você crê que Deus está no governo da sua vida, se Ele está no controle de tudo, dê glórias a Deus por tudo que ocorrer. Porque esta é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Só os que crêem podem dar glórias a Deus. Amém? Seguindo então para a glória de Deus nessa mensagem, em nome de Jesus. Irmãos, ai Jesus, irmãos, a cegueira espiritual é uma coisa que anda com o mundo por causa do maligno. O mundo inteiro já está maligno. E aqueles discípulos estavam cegos. E assim também Jesus tenta às vezes nos fazer ver certas coisas que nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Jesus, ele trabalha pelo seu Espírito o tempo todo em nós, nos trazendo a memória de grandes coisas que ele já fez. Muitos já esqueceram até no dia da salvação, o dia que aceitou Jesus como Salvador, como o seu coração se quebrantou, quantas coisas maravilhosas espiritualmente aconteceu com você. Aquilo era a tua alma jubilosa, feliz por encontrar o seu Criador, reencontrar e sair dessa opressão do mundo, e não ver a hora a tua alma de estar com o Senhor, que na verdade a tua alma é você, o verdadeiro ser interior do homem. Então nós temos que entender esses mistérios, amados, em nome de Jesus. Eu vou convidar você comigo lá em Lucas 24 de novo. Nós vamos ler tudo ali, do 36 ao 49, porque esses dois que viram Jesus, mas não reconheceram ele, chegou uma hora que Jesus então foi obrigado a exortá-los com amor, como hoje estamos fazendo nesse culto de libertação, e em quase todos os cultos de libertação vem palavras de exortação com amor. Porque que pai que não ama, que não disciplina seu filho, que não exorta seu filho, corrige seu filho? Então Deus sempre nos corrige, sempre nos exorta a nos fazer voltar ao verdadeiro sentimento de amor ao Pai Criador. Porque se nós andarmos segundo as paixões desse mundo, nós vamos enlouquecer, a nossa carne vai ficar perturbada o tempo todo. Mas a carne não pode dominar o Espírito, é o contrário, é nosso Espírito que tem que dominar a nossa carne. Amém, igreja? Então vamos compreender esse mistério aqui, que Jesus é obrigado a exortá-los no amor, mas exorta eles e fazem eles verem a realidade da coisa. Vamos ver juntos aqui no versículo 36 ao 49, é bastante leitura, mas quem tem fome e sede da palavra de Deus, que é a verdadeira alma, não vê a hora de chegar esse culto para receber a palavra. Mas quem infelizmente anda na carne, já está olhando no relógio, tem alguém já preocupado, até a hora que vai essa live, carne. Vamos seguir em frente aqui, vamos ler do versículo 36 ao 49. E Jesus falando essas coisas, vamos ler antes, eu quero ler aqui a exortação que Jesus faz para eles, no versículo 25, tá? Perdão, viu, amados? Vamos no versículo 25, quando Jesus exorta a eles dizendo: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Então, e começando por Moisés, aqui está a narrativa de Lucas, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes no versículo 27, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha só, e chegaram à aldeia por onde iam, para onde iam, e ele fez como se fosse para mais longe, e eles então o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, ou seja, acabou o dia, já é noite, então entre para ficar conosco. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu, versículo 30, começamos lá no versículo de número 25, já estamos no 30. E aconteceu que estando com eles, à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E abriram naquele momento os olhos deles, porque conheceram. E ali então, naquele momento, ele desapareceu da visão deles.
É tremendo, amados. Jesus então, no partir do pão, eles reconheceram a pessoa. Naquele momento as escamas caíram e eles viram quem era Jesus. E aí vejam o conflito deles de alma. Como é que fica a alma deles agora? Disseram um para o outro, no versículo 32, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, quando nos abria as escrituras, ou seja, quando falava das escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, os que estavam com eles, aos quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido o partir do pão. Aqui era onde eu queria chegar, aonde nós também podemos ver que Jesus está o tempo todo nos trazendo a memória de quem Ele é, fazendo com que nós despertemos para quem Ele é, e nós andando com Ele, buscando a Ele. Quantas pessoas que não estão nas igrejas, que estão nessas lives todas, mas estão ali para um propósito dele, do coração dele. Eu vou buscar essa igreja, esse culto, para resolver o meu problema, esquecendo que o maior problema é a sua morte eterna. Esse é um problema que só tem uma solução: se você se converter, sair do caminho que vai levar para a morte e entrar para o caminho que leva à vida eterna, que é o caminho de Jesus, o único caminho que leva à vida. Então, irmãos, assim como foi com os discípulos, está acontecendo novamente. O inimigo continua cegando e tirando o entendimento daqueles que andam com Jesus, o que é pior. Mas criou-se um clima de discussão tão grande entre eles. Só os que viram acreditaram, os que não viram ainda estavam duvidosos. Quando Jesus então entra, e então diz as seguintes frases, versículo 36 ao 39 agora, ao 49. Vamos lá então. Falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que tinham visto um espírito, ou seja, um fantasma. E ele então lhes disse: por que estáis perturbados? Porque sobem a vocês tais pensamentos, ou seja, porque sobem tais pensamentos aos vossos corações, ou então, porque subiram dúvidas até o vosso coração. Várias traduções eu estou lendo aqui ao mesmo tempo, né? Aí então ele vai dizer no versículo 39: vede as minhas mãos e meus pés, que sou o mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito, um fantasma, não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda assim, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tende alguma coisa aqui para comer? Então eles apresentaram uma parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou, comeu diante deles, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-se o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse Jesus: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, versículo 48, sois vós testemunhas. Versículo 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, glórias a Deus. Concluindo tudo isso para nossos dias, eu disse pelo Espírito Santo lá no começo que nós iríamos compreender melhor sobre o mundo espiritual. Falei isso lá no início, quem se lembra, né? Falei que nós íamos conhecer dois pontos extremos que a palavra nos revelaria: do céu e do inferno, da onde provém as bênçãos, da onde provém as derrotas. Pois bem, observe que esses dois pontos extremos foram revelados nessa mensagem, já foram citados. O primeiro foi no versículo 38, fala comigo de novo.
do capítulo 24 de Lucas, que fala exatamente do que? Nos mostra da onde provém as setas do inimigo, que faz com que nós percamos as bênçãos. A dúvida. Veja o versículo de número 38 do capítulo 24, quando Jesus mesmo diz: por que estáis perturbados? E por que sobem tais dúvidas ao vosso coração? Sobem tais dúvidas, sobem tais pensamentos aos vossos corações. Amados, assim como está em outra passagem no Novo Testamento, que há uma semente de amargura plantada, e ela é lançada de baixo para cima, através de uma seta, que é a seta da amargura. E a Bíblia diz que se ela brotar no coração, ela vai causar um mal tremendo, horrível, na pessoa que deixou ela crescer e todos que estão à sua volta. Então, o que você não faz ideia, quantas coisas sobem do inferno para o coração do homem. Você não faz ideia, mas a pior delas é a seta da dúvida, que está escrito lá em Tiago, no capítulo de número 1, que o próprio apóstolo Tiago diz, olha, ele vai dizer pelo Espírito Santo, é óbvio, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Ele vai dizer claramente que se alguém duvida, Deus não pode fazer nada. Essa é a pior seta, essa é a seta que destrói o homem de Deus, quando ele duvida do Senhor. Então preste atenção, você que é cristão, que Deus aqui não está falando com pessoas do mundo, a conversa aqui é com discípulos. Tiago capítulo 1, versículo 6 ao 8, quando ele diz assim: peça porém com fé, e nunca duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense este homem, ou tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa. É homem de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Meu Deus, está aí, ó, a revelação de que Deus está nos revelando. Da onde provém, da onde sobem as setas que nos faz perder as bênçãos? De baixo, elas sobem ao coração. A semente de amargura é lançada lá de baixo, a seta da dúvida é lançada lá de baixo. Então pare de olhar para baixo e comece a olhar para o alto, em nome de Jesus. Para de dar ouvido às trevas e dê ouvido à luz. Olhe para a luz. Se você olhar para as trevas, é a escuridão. Você fica, não digo cego, mas não consegue ver a verdade, porque as trevas tampam a verdade. Se você olhar para o alto, é a luz, ilumina a alma do homem e nos leva a um caminho onde nossos olhos contemplarão a glória de Deus. Então, amados, no nome de Jesus, eu quero pedir que você vá comigo em Efésios, porque muitos podem estar pensando: o que eu faço para me defender disso? É simples. A Bíblia Sagrada em Efésios 6 diz claramente, do versículo de número 13 ao 16, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Essa aqui entra a parte daqueles crentes. Só vai para a igreja para louvar, só vai para a igreja para fazer campanha, só vai para a igreja para isso. Se revista de toda a armadura de Deus. Tudo que Deus nos entrega. Se tem 3 cultos na casa que você congrega, frequente os 3 na sua possibilidade. Se é impossível você frequentar, esteja ligado em espírito para receber toda a defesa que Deus preparou para a sua igreja. Revistais de toda a armadura de Deus, diz o Senhor. Olha aqui, ó, versículo 13: tomai, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo vestidos, ou seja, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, destruir todos os dardos, todas as setas inflamadas do maligno. Aqui está o ponto aonde eu queria chegar pelo Espírito Santo. Por que sobem dúvidas até o coração? De qualquer forma, o inimigo está o tempo todo de redor. Ele está o tempo todo, então ele vai estar lançando setas o tempo todo, enviando setas, sugestões para você desanimar, para você parar, mostrando aquilo que mostrou para aqueles dois. Achávamos que ele era, o que ia nos redimir, que ia redimir Israel. Achávamos que ele era. Deus não era, Deus é o mesmo. Só que não é na visão sua. O propósito era necessário que o Filho do Homem fosse entregue aos homens pecadores. Era necessário que ele
para que Ele ressuscitasse ao terceiro dia, e tudo isso se cumprisse. Então nós temos que entender que é necessário, coisa que nossa mente humana não entende, acontecer. É necessário. Por isso que em tudo dai graça, meus irmãos. Em tudo dai graça. Se você está revestido da armadura de Deus, você está seguro, porque nenhuma seta chega até você. O escudo da fé está ali, ó, porque a fé não é o que a religião prega. Não é uma religião, a fé é um dom de Deus, que nos protege contra toda a seta do inimigo. É um dom que nos dá defesas tremendas, que nos dá certeza e convicção. Vem a sugestão do mal, você ignora a sugestão do mal. Vem a seta, você se livra dela, porque você está coberto da glória de Deus. Está entendendo agora, meu irmão e minha irmã? Em nome de Jesus? Então, seguindo aqui o que o Espírito Santo quer nos trazer como revelação, para a gente finalizar, realmente. E esta fé só vem por um meio. Se eu estiver frequentando a igreja evangélica, não! Se eu estiver frequentando a igreja romana, não! Se eu estiver, não! A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Aqui, ó, Romanos 10, 17. A fé só vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E o ouvir da palavra de Deus. Amém, igreja? Não se esqueça. Jesus havia andado com eles, havia dito para eles: hei de ser entregue nas mãos dos pecadores, hei de ser morto e crucificado e morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus falou para eles na Galileia. Eles se esqueceram. E você, que talvez essa semana estava desanimado com alguma coisa, Senhor, não aguento mais. Você esqueceu de quem é Deus na sua vida? Então, no nome de Jesus, por isso que nós temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não caia nessa mentira de Satanás. Não precisa de igreja. Hoje, infelizmente, eu vi nos comentários do prefeito da cidade aqui, no Face dele, comentários: não sei porque essas igrejas vão abrir, porque o nego fica em casa mesmo, Deus está do mesmo jeito. Oh, meu Deus do céu, claro que Deus está em tudo e em todos. Mas Ele mesmo disse: não deixai-vos de congregar. Se Deus colocou, não deixe de congregar na palavra dele, porque tem um mistério. E é Ele que diz que é agradável a Ele que os irmãos vivam em união. E o inimigo trabalha contra tudo isso. Então essas pessoas que fazem esse comentário mesquinho, sem sabedoria nenhuma, que Deus nos perdoe, porque não sabem o que estão falando, não tem o mínimo conhecimento das Escrituras Sagradas, falam do que não sabem. Porque Deus tem mistérios com o povo reunido. Esse é o mistério de uma igreja congregada, crescendo junto em harmonia, para a glória de Deus, praticando ali no meio do povo, praticando o amor ágape, aprendendo a praticar, porque muitos não vão conseguir, muitos não tentaram, não conseguir, mas hão de ter outras oportunidades, para depois de saber aplicar o amor ágape, aplicar a palavra de Deus na sua própria vida, consiga aplicar lá fora, porque os exemplos já vieram dentro da casa. Então, enfim, amados, por isso que há pregações, por isso que é necessário que você não dê lado para a sua carne na próxima live, nos próximos cultos. Acho que hoje não vou ouvir. Acho não, você não pode dar esse prazer ao diabo, de fazer a sua alma não ser alimentada. Em nome de Senhor Jesus, alimente a sua alma com o verdadeiro maná, a palavra de Deus. Somente a palavra pode vos dar a força necessária, pode te dar o revestimento que você necessita para não ser tocado pelo inimigo. Porque a Bíblia diz que é pela fé no Filho de Deus é que somos salvos, em nome de Jesus. Então, amados, diga para o teu irmão do lado, você que está aí com uma pessoa do teu lado, se você estiver sozinho, fale em espírito, mas não deixe de professar essa frase que Deus mandou dizer. Diga, se for individual, fala, eu necessito. Se for o outro, fala, nós necessitamos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Irmão Edson, nós necessitamos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Wilson, nós ouvimos, precisamos, presbítero, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, todos, nós necessitamos ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, seguindo aqui para nós finalizarmos, a hora não para, né? Amados, seguindo então esse raciocínio, Deus está nos trazendo nessa mensagem de hoje algo tremendo. Ele quer falar sobre a nossa vitória. E a nossa vitória, amados, não vem de baixo, ela vem do alto.
Se não for assim, lá o salmista cheio do Espírito Santo, porque veja bem, eu disse há pouco que os dois extremos, depois eu vou no Salmo, mas eu disse há pouco que os dois extremos que eu citaria aqui, do alto e do baixo, do céu e do inferno, já estavam citados na narração que eu fiz da leitura da palavra de Lucas 24. E eu disse que no versículo 38 falava sobre o que vem de baixo, porque vocês deixam que subam as dúvidas ou esses pensamentos aos vossos corações. Jesus perguntou. Então já sabemos de onde provém o mal, de baixo. Amém ou amém? Agora de onde provém as nossas bênçãos? Do alto, amados. Se não for assim, aí sim, o salmista não tinha dito o que está no Salmo 121, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas vai no versículo 49 de Lucas 24, para você ver que foi citado sim, nessa passagem foi citado os dois extremos, o céu e o inferno, o alto e o baixo, ou seja, vimos de onde provém as setas do mal, que nos traz dúvida, nos traz outras setas malignas, que nos destrói, que tenta nos derrubar e nos derrotar. Vimos de onde provém a derrota, de baixo. Agora veja no versículo 49 que Jesus fala de onde vem a vitória, de onde vem a promessa, as bênçãos. Jesus fala no versículo 49: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Ficai em Jerusalém, fique na presença de Deus, até que do alto sejam todos revestidos do poder. Lá agora sim, Salmo 121, o salmista cheio, mais cheio do Espírito Santo, já dizia assim, no Salmo 121, eleva os meus olhos para onde? Para os montes. Os montes estão onde? No alto. Eleva os meus olhos para os montes. E ele pergunta, de onde virá o meu socorro? Já responde, de imediato, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que me guarda não tosquenejará, ou seja, não dormirá aquele que me guarda. Eis que não tosquenejará, ou seja, não dormirá aquele que guarda Israel. O salmista diz, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Só quem crê diga amém. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Não espere do homem terreno, você que está aí em cavernas, escondido, só fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. O ficar em casa é obedecer o que Deus nos fala fazer, obedecer às autoridades. Fique em casa, ter zelo, ter preocupações, é normal, faz parte da nossa carne, mas vigia, mas com sentimentos que estão aí, ou com palavras que saem da tua boca. Você pode até ficar em casa dizendo, Senhor, eu estou aqui, mas confiando no Senhor. É do Senhor que eu espero a minha vitória. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu estou aqui, mas eu e minha casa estamos guardados, estamos protegidos. Isso é fé. Agora ficar em casa, esperando que a ciência traga a solução, que o homem humano traga. E quando ela chegar, você achar que por acaso é o homem que deu solução, se é que não tem uma armação atrás disso tudo aí, que existem tantas coisas ocultas que a mente humana não sabe, que acontece no meio da sociedade civil. Olha, irmãos, eu nem quero entrar nessa área, porque aí teríamos que estar falando de coisas aqui que não devíamos estar falando. Mas eu posso dizer claramente que se você ficar confiando no que vem do teu lado, porque falamos de que de baixo vem a nossa derrota, e que é do alto que nós esperamos a nossa vitória, é do alto, do Senhor, é de lá que vem o nosso socorro. Agora, se eu ficar aqui como cristão, esperando, não, daqui a pouco sai a vacina, vacina, homem, ciência, você está confiando naquilo que você está do teu lado, na mesma visão, porque não há acepção de homens, de pessoas para Deus. Deus vê todos da mesma forma. O que eu quero dizer com isso, amados, é que o salmista diz que é do alto que vem o socorro, e o Senhor nos revelou que é de baixo que vem a nossa derrota. Um dos profetas, mais especificamente Jeremias, no capítulo 17 do livro que leva o seu nome, e lá no versículo número 5, Jeremias diz o seguinte a esse respeito. Olha aqui, ó. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço,
e aparta o seu coração do Senhor. Está aí, ó. Então você que é cristão, que por acaso deixou sair da sua boca, não vou não, se abrir a igreja, não vou não, porque enquanto você é vacina, não vou. Tem gente que pensa isso, e Deus me revela, tem gente que já falou isso, essa semana, ou logo que saiu a notícia. Misericórdia. Você está confiando então num homem. Eu não estou aqui lançando desafio e nem te exortando com palavras humanas. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. O que você não imagina, o tanto você está entristecendo o coração de Deus. A palavra de Deus fala assim: aqueles que retrocedem, não me traz prazer nenhum, porque na verdade retrocedem para a morte. E voltar lá atrás, esquecendo do primeiro amor, esquecendo de quem você conheceu como Deus, e confiar mais na ciência do que em Deus, isso é muito triste ao coração do Criador, que colocou o seu Espírito em nós, para nos dar forças de permanecer firmes, sabendo que aqui, ó, praga alguma chegará. 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esta é a palavra que eu tomo posse, em nome de Jesus. Então, essa é a libertação que Deus quer nos dar essa noite. Livre-se do espírito da dúvida, cubra-se com toda a armadura de Deus, ouça mais a palavra de Deus, revista-se da graça, da glória de Deus, revista de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o mal e sair vitorioso em nome de Jesus. Finalizando, amados, aleluia, Jesus. Eu vou ler com vocês, em nome de Jesus, Lucas 24, onde nós estávamos naquela hora, e lá no versículo de número 21. Por que Deus mandou ir lá? Deixa eu ver aqui. E quando a ciência anunciar uma suposta solução, eu falo suposta porque pode ser que até já exista desde quando começou, sabe-se lá, Deus é que sabe todas as coisas. Mas quando a ciência, já nem se vir de um certo lugar aí, dizendo que está pronta a vacina, só Jesus. Mas vamos continuar aqui. Maldito é o homem que confia no homem, né? Lucas 24. Eu quero pedir que você fosse lá, porque eu quero que você se lembre. Lembre-se dos 2 discípulos que caminhavam na estrada. Estavam abatidos com aqueles acontecimentos ocorridos em Jerusalém com Jesus, né? Eles acharam que era o fim. Veja no versículo 21 que eles dizem: e nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, quantos crentes que não estão assim agora? Nossa, eu que sempre acreditei que estava protegido, mas agora, vendo essa praga no mundo, matando tanta gente, misericórdia. Meu Deus, amados, em nome de Jesus, tudo que está acontecendo na terra está fazendo com que muitos, inclusive cristãos, desistam de seguir o Senhor, porque pensam como esses 2 discípulos, antes de reconhecer que era Jesus que estava com eles. Muitos já desistiram, muitos estão em depressão dentro das suas casas, alguns enlouquecendo. Eu sei disso porque eu tenho informações de pessoas já me pediram oração, pessoas que estão enlouquecendo na família. E o que é pior, muitos, inclusive homens de Deus, nesse período de confinamento aí, isolamento, já até perderam as suas vidas ou seja, cometendo suicídio. Misericórdia. Misericórdia. Então, amados, nós não podemos aceitar as mentiras do inimigo. Temos que ficar com a verdade. E a palavra de Deus nos dá a certeza de que em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Eu convido a serva de Deus para estar fazendo o louvor final, e eu quero pedir que você vá comigo em Romanos, capítulo de número 8, e lá no versículo 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo, olha aqui não tenho dúvida, de que nem a morte, olha o que o apóstolo Paulo disse, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, finalizando esse culto de libertação, creia que em Jesus nós somos sim mais que vencedores. Com Cristo só tem uma coisa a acontecer: é vencer ou vencer.
O título dessa mensagem é justamente esse: com Jesus é vencer ou vencer. Quem pode dar glórias a Deus? Com Jesus é vencer ou vencer. Antes de fazer o louvor final, eu quero estar orando pelas campanhas, quero estar passando últimos recados aqui. Já pedi que a serva do Senhor ficasse aposta aqui, que após o louvor estará encerrado esse culto, mas eu quero que você reflita em tudo que Deus falou esse culto. Eu peço que você depois reflita associado ao louvor que vai ser entoado, aí você possa tomar posse do que Deus trouxe ao seu coração essa noite, nesse dia 22 de maio de 2020. Deus abençoe em nome de Jesus. Com Jesus é vencer. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana.
Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo: já recebi minha vitória, obrigado, Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse, para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Apresente sua campanha ao Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão em meio da campanha, outros estão finalizando e tem outros até iniciando essa noite. Pai, está ligado aqui na terra entre nós, que nós cremos no Teu poder e que apresentamos ao Senhor essas causas, para que haja libertação para os propósitos que Teus filhos estão pedindo nessa hora e que registraram nessa folha da campanha. Pai, para a Tua glória, tanto os que estão iniciando, quanto os que estão no meio da campanha e os que estão encerrando a campanha hoje, estão todos, se tiverem essa fé, estão com a fé inabalável, estão todos tomando posse da vitória e darão testemunho da Tua glória sobre esta campanha. E o Teu nome é que será glorificado através dos testemunhos que haverão em o nome de Jesus. Liberta, Senhor, cura, transforma, Senhor, renova, salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Encerrando então, eu quero estar cumprimentando os aniversariantes da semana.